pessoal, saudações cordiais. Vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de planejamento governamental. Agora, já na terceira semana, essa terceira semana vai iniciar agora 27 de fevereiro e encerrar no dia 5 de março. Daí a importância de vocês se manterem atentos às atividades que devem ser entregues nesse período, né? A participação no fórum. Acredito que a essa altura já esteja bastante adiantada a organização do seminário de suas respectivas equipes, também a realização das outras atividades previstas, que vocês também estejam estudando o livro didático, né? Porque a gente sabe da densidade do conteúdo, da matéria. E, especificamente, gente, nessa terceira semana, né, nessa terceira videoaula, a gente vai ver um pouco sobre a estrutura do planejamento governamental, e aí nós vamos ver quais são, a partir do período da redemocratização no Brasil, os novos instrumentos de planejamento e orçamento. Para tanto, a gente vai começar vendo o surgimento do plano plurianual, e juntamente com ele as leis de diretrizes orçamentárias e as leis do orçamento anual. Os planos plurianuais, desde que iniciaram na década de 90, após a publicação da Constituição de 1988, a gente vai ver que tem a periodicidade, né, para que eles entrem em vigência, e agora, inclusive, nesse ano de 2023, encerra o nosso último plano plurianual, né? E, logicamente, que o ano que vem inicia outro. Já elaborado pelo governo Lula, e encerra agora em 2023, o PPA elaborado pelo governo Bolsonaro. Então, nós vamos passar, né, mesmo que de maneira aligerada, por cada um desses PPAs, tentar entender um pouco qual foi o caminho percorrido, o que os nossos parlamentares pensavam ao aprovar. Vamos iniciar, então, entendendo um pouco esse instrumento de planejamento e orçamento. Nós conversamos, dialogarmos no final da segunda unidade, da segunda semana, quando eu dizia para vocês que o planejamento, o instrumento, a ferramenta planejamento, né, entrou num processo de declínio. Ele foi bastante questionado, era um momento em que o Brasil especificamente passava por sérios movimentos, manifestações populares, pedido de queda da ditadura militar, né? Volta das diretas já, necessidade de uma nova Constituição, o país clamava por redemocratização, em outros lugares do mundo também haviam várias movimentações, e os últimos planejamentos, vocês viram que não deram muito certo, né? Eles fracassaram. Então, por causa disso, esse período de redemocratização lançou esse anseio na sociedade de rever, repensar o futuro do país, né, e os seus projetos, sua direção. E a Constituição Cidadã, nós já falamos sobre ela, né, a Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, nós já falamos sobre ela na disciplina de administração pública. Vocês viram que lá o Brasil, né, foi definido como um Estado democrático de direito. Eu acredito que eu tenha falado em administração pública, mas para livrar de vocês perguntarem assim, uai, não era? Não, não era. Nós estávamos num período de ditadura. E cada governo, gente, ele precisa de uma Constituição. Se ele é um governo ditatorial, ele precisa de um documento que o apoie, de um ato que o apoie na sua maneira de governar. Se ele é uma monarquia, ele precisa de um documento que o apoie no seu ato de governar, e se ele é um país democrático, ele também necessita de um ato que o apoie no seu governo, que o legitime, entende? Então, por causa disso, essa necessidade de mais uma Constituição, né? Vocês viram que o Brasil já teve algumas constituições,
Essa de 88 é a última até agora, né? E foi exatamente um marco nessa volta do país à democracia. Então, o Brasil é um Estado democrático de direito, fundamentado nos princípios da soberania, cidadania, dignidade popular, trabalho, livre iniciativa e pluralismo político, destinado a assegurar o exercício do direito de liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça, como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundamentada na harmonia e comprometida com a paz. Então, veja que isso aqui é uma carta de intenções. É o que o país quer ser, né? É a sociedade que nós queremos construir após anos de ditadura. Lembrando que o Brasil ele já teve mais de uma vez um estado de ditadura, né? E por pouco agora voltava também. Foi necessário uma firmeza, né, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal, especificamente o eleitoral, para que a coisa não desandasse, né? Mas foi por muito pouco. Então, gente, a vigência dessa nova Constituição, ela apontava caminhos necessários. Vejam que aqui falam da dignidade humana, aqui fala do pluralismo, fala da segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade e justiça como valores de uma sociedade fraterna. E vocês lembram que eu criticava muito na unidade passada, na semana passada, que os planos elaborados pelos governos brasileiros estavam muito visando o desenvolvimento econômico, mas essas questões sociais eles não trataram, eles não abordaram. Então, o Brasil foi criando uma dívida no campo social. E aí, quando essa Constituição Cidadã é promulgada, ela meio que esfrega na cara da sociedade, né? Olha onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Olha as vergonhas que estamos passando, né? Situações que não eram tratadas, não eram cuidadas, e a partir daí precisa começar a ser visto. Então, frente a essas demandas trazidas pela Constituição Cidadã, né, houve-se os constituintes, né, na época, introduziram, através da Constituição Federal de 88, em seu artigo 165, o que é conhecido, né, por modelo de orçamento brasileiro, que são exatamente esses instrumentos de planejamento orçamentário. Vocês lembram que eu falei muitas vezes na semana passada que o plano foi interrompido 2 anos antes de acabar, o plano não saiu do papel, o plano que era para durar 10 anos não durou nenhum. Por quê? Porque pensava-se as estratégias, o que seria feito, mas essa questão orçamentária, de onde ia sair o dinheiro, não pensava. Vocês lembram que eu falava na semana passada, na época mesmo do JK, né? A questão do endividamento, não só no governo dele, mas também no governo dele, a construir Brasília, as metas desenvolvimentistas, 50 anos em 5, né? Então, tudo aquilo ali vai se financiar como? Como é que vai tirar isso do papel e tornar concreto para a sociedade? Então, esses instrumentos de planejamento vão apontar para 3 ferramentas. O plano plurianual, né, o PPA, a duração dele vai ser de 4 anos, a duração do PPA vai ser de 4 anos, sendo que o PPA, por exemplo, nós agora estamos no PPA de 2000, que encerra agora, em 2023. Ele teve início no ano 2000. Então, ele foi elaborado pelo governo Bolsonaro. Então, o PPA ele é elaborado pelo governo e o outro governo, a não ser que seja reeleito, né? No caso, como Bolsonaro não foi reeleito, esse primeiro ano de PPA do governo Lula é o último ano do PPA criado pelo Bolsonaro, entendeu? Então, seja na União, no Estado ou no município,
o executivo, o chefe do executivo vai receber o PPA sempre do governo anterior, aquilo que ele planejou. E aí, gente, uma vez que é aprovado o PPA, vem o segundo instrumento, que é exatamente a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, aqui, porque é feito o PPA, como eu disse que ele dura 4 anos, vai cuidar da educação, vai cuidar do meio ambiente, vai cuidar da saúde, vai cuidar da segurança, vai cuidar dos povos originários. Ok, isso é o que foi aprovado. Vai cuidar como? Vai fazer o quê? Quem vai fazer o quê? Então, a lei de diretrizes orçamentárias tem que começar a pensar nas metas a serem atingidas, né? Quais são as metas que vão ser estabelecidas ano a ano, porque se o PPA dura 4 anos, e se a lei de diretriz orçamentária é anual, significa que em cada ano tem que se aprovar uma nova lei de diretrizes de orçamento, né? E estabelecer quais são as metas para aquele ano. Então, para atender o PPA de 2020, a lei de diretrizes do orçamento agora tem que ser aprovado, né, para as metas estabelecidas esse ano. E depois que se aprova a lei, né, de orçamentos, a lei de diretriz orçamentária, que vai exatamente estabelecer quais são as metas que serão trabalhadas, aí é a hora da destinação do recurso, a LOA. Então, a LOA, a gente, né, na condição de órgão público, e aqui eu falo enquanto, por exemplo, eu sou professora do Instituto Federal, então, por exemplo, Instituto Federal, ele só pode constituir uma nova dívida quanto vai ter recurso para construir, vai ter recurso para pagar terceirizados, vai ter recurso para fazer concurso público, né? Vai poder dar posse aos servidores aprovados no concurso. Então, isso aqui tudo só pode ser tomado, são decisões que só podem ser tomadas após a aprovação da LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Inclusive, a LOA desse ano 2023, foi aprovada a semana passada, publicada no DOU, numa edição extra, na quarta-feira. E aí, pessoal, é o seguinte, tudo aqui ó, que está previsto só começa a ser implementado após a publicação da LOA, tá bom? Então, vamos falar um pouco mais, né, dessa parte introdutória do plano plurianual, e depois a gente começa a especificar cada plano para vocês poderem entender melhor. Então, gente, nesse novo instrumento de planejamento e orçamento, o plano plurianual é o primeiro documento, é o primeiro instrumento a ser estabelecido. E ele é que vai definir quais são as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública para os próximos 4 anos. Isso é importantíssimo, pessoal, porque assim, ó, os 4 anos, gente, é considerado um período de médio prazo na administração pública. E aí é o seguinte, porque uma vez que o PPA da União é estabelecido, é definido, define-se o PPA do Estado e também do município, entendeu? Então, o PPA ele serve como uma bússola para sinalizar por onde, quais são as áreas que o Estado deseja investir, quais são as tratativas que o Estado vai ter, sinaliza dessa forma, não só para os outros entes federativos, para a administração pública direta e indireta, mas também para a própria iniciativa privada. Então, é importantíssimo, desde que o PPA foi aprovado, então, espera-se, né, o que vai entrar no PPA. Porque o que não estiver contemplado no PPA, dificilmente aqueles atores que a gente viu, né, na primeira semana, né, que se falava que o planejamento tem atores, então, assim, tem sujeitos que esperam, né, que têm suas próprias pautas,
Se as pautas desses sujeitos não estiverem contempladas no PPA, então dificilmente nos próximos 4 anos será abordado, entendeu? Então, o conteúdo do PPA ele é mais estratégico, contemplando investimentos em obras que durem mais de um ano, por exemplo, e oferecendo um norte, né, o que eu acabei de dizer para vocês, né, sobre o que deve ser pensado na lei de diretrizes do orçamento e na lei orçamentária anual, tá bom? Então, o PPA, gente, nós temos que reconhecer que ele foi uma grande aquisição. Era muito comum um governo que tomava posse, seja presidente, governador, prefeito, e desmantelar, abandonar aquilo que estava sendo implementado pelo governo anterior. Perdi a eleição, terminou o mandato, não conseguiu eleger o sucessor. Então, muitas obras eram abandonadas, eram deixadas, muitos projetos eram abandonados. E com o PPA, há essa obrigatoriedade da continuidade. Por quê? Eu já dizia para vocês no início dessa aula que esse primeiro ano do governo Lula, ele está fazendo o PPA estabelecido no governo Bolsonaro. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele daria continuidade ao PPA que ele criou no segundo ano de governo dele, no primeiro ano de governo dele, para entrar em vigor no segundo ano de governo, porque o primeiro ano de governo ele recebeu do Itamar, entendeu? Do Itamar Franco, não, desculpa, do Michel Temer, e aí dá continuidade. Vocês estão entendendo? O PPA, gente, ele deve ser enviado pelo Poder Executivo até o dia 31 de agosto. Então, por exemplo, o Lula, ele tem até o dia 31 de agosto desse ano para enviar o PPA, que vai nortear as ações do governo na União de 2024, ano que vem, 2024, 25, 26 e 27, de 2024 a 2027. Então, está encerrando agora o PPA de 2023, né? E, com certeza, o nosso legislativo já começa a ficar na expectativa. O certo é que esse PPA ele tem que estar devidamente aprovado para entrar em vigor em 1º de janeiro agora de 2024, tá bom? Tanto que o recesso do legislativo ele não acontece antes que o PPA seja aprovado. Então, diferentemente dos planos anteriores, gente, o PPA ele é objeto de apreciação parlamentar. Estou acabando de dizer a vocês que tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelos senadores, tem que passar no Congresso, né? Sem percorrer esse caminho, ele não é aprovado. Isso é bom. Por que é bom? Porque os deputados e os senadores são representantes nossos, são representantes do povo. Os senadores ali têm representação de cada região. Então, o que a sua região está precisando? O que o povo daquela região está precisando? Quais são os clamores da sociedade? Né? O que está precisando ser fortalecido ou implementado? É a hora de cobrar. As casas do povo, né? Existe para isso, para falar em nome do povo. Então, se tem uma pauta que é urgente, é necessária para uma região, seja ela de cunho educacional, de saúde, de segurança ambiental, de desenvolvimento, o que for, a hora de reivindicar, de lutar por ela, de mobilizar a própria sociedade para que participe, para que faça pressão, é nesse momento, viu? Então, assim, é preciso atenção. E aí, gente, vem a questão do crescimento das demandas sociais, né? Então, assim, eu já dizia isso para vocês desde a nossa primeira semana, que um país de dimensões continentais como o Brasil, as demandas sociais dele são alarmantes, e eu dizia também para vocês que o erro, eu não, talvez erro seja forte demais, a limitação, né, dos planos anteriores
foi exatamente não olhar para as demandas sociais, né? A questão da assistência social ficou muito a desejar em alguns momentos, em alguns governos, não podemos generalizar. A política de bem-estar social, ela foi muito bem cumprida, né, por uns governos, mas não foi na maioria deles, né? Então houve um esforço sim com o desenvolvimento, mas ficou a desejar, e o PPA ele precisa ter essa sensibilidade, né, para poder canalizar planos, programas e orçamentos que atendam essas demandas. Então, assim, né, essa prática, a prática de planejamento normativo, lidava com uma sociedade submetida ao autoritarismo militar, que implementou um projeto de modernização conservadora da economia, tendo como seus efeitos negativos a concentração de renda, endividamento externo e descontrole fiscal, que gerou forte inflação. Já falei com vocês, né, que o Brasil é um dos mais desiguais, porque quem tem, tem muito, quem não tem, não tem nada. Já falei com vocês que nesse período de desenvolvimento industrial do Brasil, desenvolvimento econômico, ele se endividou externamente para poder custear esse desenvolvimento, né? E o descontrole fiscal. Então, assim, arrecadava menos, gastava mais, e assim sucessivamente. Descompasso lá na balança de pagamentos, né? Conforme a gente viu também na unidade passada. E aí, né, volto a frisar, aqui é só para deixar registrado, vou passar rapidinho. Vocês lembram que o viés era muito economicista, desenvolvimentista, né, e as questões sociopolíticas e ambientais ficavam a desejar. Então, os PPAs, a sequência dos PPAs, os programas estratégicos, né, da primeira década do século, conduziram gradualmente exatamente a superação desse viés economicista e normativo do plano, né, olhando para as questões também, ampliando a visão, né, para as questões socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais, que ficaram totalmente relegadas, né, nos planos anteriores. E aí, né, a gente já falou também desse desajuste econômico, da crise que houve, da pressão, inclusive internacional, que havia, né, o Brasil, como sempre, gosta de pegar a carona, porque é difícil você ver o Brasil ele tomando iniciativa. Geralmente, ele é levado pela pressão, né, pela pressão, inclusive internacional, do que está acontecendo no mundo, né, naquela ocasião. E aí isso aconteceu na década de 80, com a década de 90, exatamente trazendo essas tendências liberais, né, as tendências liberais, a gente via que era exatamente esse esforço para o Estado ficar mais leve, para desinchar o Estado estava sendo considerado muito grande, né, muito inchado, exatamente porque era um Estado empresarial, né? Eram muitas empresas estatais, e aí vinha essa necessidade de racionalização da economia, né? Que é exatamente gastar com mais eficiência o recurso público. Então, quais são as áreas que são necessárias pensar e o Estado entregar a iniciativa privada, né? Se retirar delas, todo aquele movimento que a gente viu de adoção da política proposta por Adam Smith, né, deixar o mercado se regular e se retirar do mercado, que era a proposta de John Maynard Keynes, né, que foi adotada por muito tempo. E aí, pessoal, só que a Constituição, no seu artigo 174, ela vai chamar atenção ainda, né, para essa questão da função do planejamento. E aí, para não deixar as coisas soltas, né, mesmo assim que está nesse grito, nesse pedido de revisão, de revisão do modelo político, do modelo econômico, mas a Constituição, no seu artigo 174, ela vai dizer o seguinte: é dever do Estado, tendo caráter determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, como agente normativo
e regulador das atividades econômicas, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Aquilo que eu já dizia para vocês. No momento que o Estado planeja, no momento que o Estado estabelece o seu PPA, diz quais são as áreas que ele vai olhar, quais são as políticas que ele vai traçar, ali ele está sinalizando para os demais entes o caminho que vai ser percorrido, tá bom? Então, o planejamento expresso no plano plurianual assume essa moldura, que é exatamente dizer, né? Aqui ela sinaliza para o Estado, aí ele sinaliza para os municípios e para a sociedade como um todo qual o caminho que vai percorrer. E aí a Constituição ainda, também no artigo 167, sobre a importância, né, que os constituintes deram a essa necessidade do planejamento, vão dizer o seguinte: nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão sobre pena de crime de responsabilidade fiscal. Aí vem a lei de responsabilidade fiscal, que vocês vão estudar com mais detalhe, né, em outras disciplinas do curso de vocês, da matriz curricular de vocês, que era outra coisa que era muito comum no Brasil. O político ia, endividava, onerava os cofres públicos e a dívida ficava se arrastando. Era muito comum os prefeitos chegarem, né, para tomar posse, e nas prefeituras não ter um centavo, nem para pagar a folha do mês seguinte, entendeu? Fazia um raspão. E aí, gente, aqueles princípios estabelecidos de transparência, né? E vem portal de transparência, e vem lei de responsabilidade fiscal, e vem a ficha suja, ficha limpa, né? Que são uma série de instrumentos de controle exatamente para evitar que isso aconteça, e se vier a acontecer, que os responsáveis sejam punidos nos rigores da lei. E aí vocês veem prefeito sendo preso, né, coisas do gênero, governador tem que se explicar, até mesmo o próprio Lula, né, ficou preso 500 e poucos dias, parece 580. Então, assim, são essas coisas, né? Então, é planejar e gastar com responsabilidade. Por que isso? Porque se você tem que ter cuidado com o seu dinheiro, com dinheiro que não é seu, você tem que ter o cuidado redobrado. E aí, gente, como nessa unidade nós vamos falar mais dos PPAs, até porque o PPA, né, o instrumento de planejamento, mas antes de nós olharmos um pouco mais os PPAs, vamos pensar um pouco a questão das leis, né, de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamento anual. Vamos debruçar um pouquinho sobre elas e, em seguida, a gente parte para refletir cada PPA.